Paz do Senhor, igreja. É com muito temor e tremor que eu estou aqui. Confesso para vocês que eu estou tremendo, literalmente, como nunca antes, mas eu creio que isso é porque antes de hoje, o Senhor já falou na minha vida muito. E cada vez que eu me debruçava para poder estudar essa palavra, eu era mais ministrada. Então, eu confesso que eu estou assim, tremendo, porque eu sei o que o Senhor falou comigo. E não vai ser diferente com a igreja, amém? Quantos aqui estão com sede e fome de Deus? Nessa noite, o que o Senhor compartilhou comigo é gente, é minha discípula ela, obrigada, viu? 99, puxa sardinha mesmo. Voltando. Nessa noite, o Senhor compartilhou algo comigo que foi de muito confronto. E foi uma experiência que eu nunca tinha passado, referente à pregação, a momentos de palavra. Eu ouvi 2 pregações diferentes, e quando eu ouvi essas ministrações, o Senhor falou algo no meu coração para trazer para a igreja, e já havia um tempo que eu não ministrava, desde a consagração. E eu não imaginava que eu fosse ser escalada novamente, enfim, devido ao tempo, e N fatores. E eu, na hora, eu orei e falei assim, Senhor, essa palavra é para a Igreja Família. Mas eu não tinha perspectiva de datas de pregação. Não deu uma semana, o pastor falou assim para mim, você vai pregar tal dia. Eu falei, eu já tenho a palavra. Mas não em questão de soberba, de altivez, mas porque Deus falou muito ao meu coração e Ele me ensinou demais. E essa palavra dessa noite, o tema pode ser um pouco diferente para você, mas foi o mais difícil de colocar. Mas quando eu me debrucei na palavra, eu falei, Senhor, é isso que nós precisamos ouvir como igreja, porque o que nós construímos no coletivo reflete, no particular, no secreto, reflete no coletivo. Então, quando eu comecei a orar, e para dar um tema para essa ministração, para dar um nome para essa ministração, o que veio ao meu coração foi sobre até uma jumenta. Quantos aqui já ouviram falar sobre Balaão? Levante sua mão. 1/3. Quantos aqui já ouviram falar da mula que falou com Balaão? Levante sua mão. Já aumentou um pouquinho mais. Então, eu quero te fazer um overview aqui sobre Balaão. Então, só lembrando que essa palavra, Deus ministrou comigo através de outras palavras. Eu fiz um compilado, eu falei assim, é isso. Nós precisamos ter uma reforma interior para viver as promessas de fato e genuína da parte de Deus. E o que nós vamos falar sobre hoje não vai se reter somente na mula, mas em Balaão. Balaão foi um profeta, mas eu vou tirar essa parte de profeta, porque profeta é quem busca intimidade. Ele era um adivinho. Adivinho busca informações. Ele queria informações apenas. Mas só para te contextualizar, o povo de Deus, o povo de Israel, estava vindo de uma sequência de vitórias com outros povos. Eles estão indo em direção a Moabe, sentido Jericó. E o rei de Moabe era Balaque. E Balaque fica desesperado. Ele fica desesperado porque ele fala, e agora? A guerra está chegando. Eu já quero te entregar uma chave. Você que é filho de Deus, quando você chega, o inferno tem que saber, a guerra está chegando. Nós não anunciamos guerra, mas quem nos acompanha é o dono da guerra. É o dono da vitória. E Balaque procura Balaão para que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus e para que não houvesse vitória da parte do povo de Deus. E aqui é onde eu quero entrar com vocês. Balaão não era um profeta, ele era um adivinho, ele buscava informações. Profetas buscam intimidade, profetas buscam revelação. Balaão buscava somente informação. Ele era apenas alguém que queria essas informações para algo. E a pregação de hoje está em Números 22, e eu quero que você abra sua Bíblia, você se atenha aos versículos que nós vamos ler. Nós faremos uma exposição aí desse texto do Números 22.
E eu quero que você fique sensível ao que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Porque é algo de confronto para nós, mas de avanço e encorajamento à promessa e a um destino profético. Amém? Nós vamos ler o primeiro versículo de Números 22, que diz assim: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Então, aqui você já entendeu que o povo de Deus está indo sentido a Moabe. Mas ninguém anunciou guerra, ninguém anunciou nada. E eu quero que você vá para o versículo 6. Pausa no versículo 6. Balaque pega os seus líderes, pega os seus anciões, fala assim: olha, procurem Balaão, levem ofertas a ele, levem oferendas a ele, e fala que eu preciso que ele amaldiçoe o povo de Deus. E aí nós leremos o versículo 6, que diz assim: Vem, pois agora, rogo-te que amaldiçoe-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Aqui nós vemos um cenário de desespero de Balaque, porque ele via que o povo de Deus não andava sozinho. Ele via que havia algo diferente. Essa guerra, essa vitória que esse povo carregava não era sobre eles. Era sobre quem dava a vitória. Então Balaque não tinha medo do povo de Deus. Balaque tinha medo de quem acompanhava o povo de Deus, ou seja, Deus. Aonde você chega, o inimigo tem que se estremecer, porque ele tem que identificar quem o acompanha. E aí ele fala, amaldiçoa, só que Balaque põe Balaão num lugar que não é dele. Nós sabemos que quem pode amaldiçoar e abençoar somente é Deus. E fala, olha, eu sei que você, Balaão, profeta, quem amaldiçoar é amaldiçoado, quem abençoar é abençoado. Só que não. Porque Balaão procura Deus. Aquele povo vencia tanto porque eles eram tementes a Deus. Mais para frente, alguns capítulos para frente, você pode ler depois, há uma corrupção no coração do povo de Deus. Mas isso não entra em questão. Até este momento, há os olhos fitados no Senhor, e quem anda com o Senhor, o inimigo tem temor. Quem anda com o Senhor, aonde chega, gera diferença. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. Primeiro ponto, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Aquele povo andava com alguém diferenciado. Quem é consagrado, e eu quero que você reflita neste momento agora, você, hoje, diante dos olhos do inimigo. Quando ele te vê, ele fala assim, olha, tá vindo um consagrado, pastor. Tá vindo alguém que chegou da imersão agora. Tá com o óleo escorrendo. Ou o inimigo faz assim, é alguém que senta banco de domingo. Não corre perigo, não corremos perigo. É alguém que só vai para círculo de oração para ver o que Deus faz, mas não sai diferente. Quem é você diante dos olhos do inimigo? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E aqui, como filha de Deus, assim como o povo de Israel, eu quero que quando eu chegar nos ambientes, e eu declaro isso sobre a sua vida, quando você chegar nos ambientes, o inimigo tenha tremor e temor. Não haja uma neutralidade, porque no mundo espiritual não há neutralidade. Haja realmente um temor e tremor, porque vão olhar e falar assim, ei, o Ezequiel chegou. Não é pelo Ezequiel, mas é quem traz o Ezequiel. É quem o Ezequiel carrega, não é sobre performance, mas é sobre o que você carrega. Era isso que acontecia com o povo de Israel. Não era sobre eles, mas era quem os conduzia. E aqui, nós vemos no versículo 9, eu quero que você leia, que essa associação de quem você anda ou não é somente para o bem, como eu falei agora. Busque a face de Deus, mas também para o mal. O versículo 9 diz assim, e veio Deus a Balaão, Deus falou com Balaão, e disse, quem são esses homens que estão contigo? Esses homens, nos versículos anteriores, são os anciões
que estão levando oferendas e encantamentos para Balaão. Quem você anda vai refletir. Charles Spurgeon fala o seguinte: a influência de quem nos cerca pode acender a chama da fé ou alimentar o fogo da desobediência. Escolha com sabedoria os que caminham com você. Não tem meio termo. E o que mais nós vemos dentro da igreja é neutralidade. É crente que esquenta banco. E eu não vim ministrar exortação, não vim falar sobre isso. E por isso que eu disse para você que eu estou com muito temor. Porque o Senhor me confrontou. Ei, quem é você na intercessão? Apenas mais uma líder? Apenas mais uma que ora? Ou mais alguém que ora com fervor? Alguém que ora realmente buscando a minha face? E aí, Balaão procura Deus para falar: Deus, o que eu falo? Sim, Deus se apresentou para Balaão, mesmo sendo adivinho. Lembra que eu falei? Profeta não quer intimidade. Profeta adivinho quer informação. Balaão foi buscar informação. No versículo 12... Então disse Deus a Balaão: não irás nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Versículo 13. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Você se associa com quem você anda, e quando nós estamos com o Senhor, não tem como nós amaldiçoarmos algo que Deus abençoa. Só que nós fazemos escolhas que vão de contramão ao que o Senhor coloca para nós. Escolhas que vão amaldiçoar, sim, o nosso futuro profético. Escolhas que vão amaldiçoar, sim, a nossa descendência. E no versículo 13, aqui Balaão, ele deixa claro para os anciões: eu não posso ir porque o Senhor não me deixou. Aqui nós começamos a ver que Deus começa a dar ordens para Balaão, direções para Balaão. Enquanto eu meditava hoje, o Senhor me trouxe à memória o Guilherme, com toda a licença poética. A Paula que está assistindo, vou citar também. Porque aqui Balaão trata o que Deus fala como ordem. Porque você vai ver mais para frente que ele se corrompe, ele quebra essas regras. Não vá, não amaldiçoe, não faça. Mas eu e você nos colocamos às vezes como Balaão. Ai, tá bom, Deus, é mais uma ordem. Porque ordem, regra, traz peso. Quando nós pensamos em regras, é mais uma. Infligir talvez não seja mais uma opção de não fazer, mas é só mais uma. Mas o Senhor não quer fazedores de regras, cumpridores de regras. Deus quer cumpridores de revelação. Quando nós temos os olhos fitos no Senhor, o que Ele diz para nós não se torna mais regra, mas uma revelação. E revelação quem busca são íntimos, não são adivinhadores. Porque eu falei do Guilherme e da Paula. Eles tiveram revelação também, assim como tantos outros. Por quê? Eu estou citando eles especificadamente. Guilherme e Paula abriram mão de entorpecentes, de narguile, de cigarro, assim como até medicações para emagrecer sem prescrição médica. Isso é revelação. E eu não estou falando que você que foi para imersão ou não foi para imersão, mas entende sobre revelação, não vive essa revelação. Estou dizendo que eles entenderam que uma ordem de Deus de: ei, pare, não faça mais isso. Mude de vida. Faça uma conversão total. Eles entenderam que não foi assim: droga, Deus pediu isso, então vou fazer. Sabe por quê? Se é ordem, você quebra no próximo passo. Mas não, revelação, você cumpre por amor. Vire para o seu irmão e fala assim: ei, você tem sido um cumpridor de ordens ou alguém que busca a revelação? Você pode se assustar um pouquinho com o que eu vou dizer, mas não é uma heresia. Deus predestinou obras e passos para nós seguirmos, até mesmo antes de nascermos. Calma aí. Mas, ao mesmo tempo,
Ele nos entregou o livre-arbítrio para que nós seguíssemos ou não esses passos. Não é sobre nós estarmos predestinados a algo. Sim, Deus predestinou um caminho de vida, e vida em abundância, assim como Adão e Eva. Mas há corrupção no coração. É uma opção seguir ou não esses passos. Isso é um convite para caminhar no que Ele te chamou para viver. Uma vida de vida em abundância. Uma vida de promessas cumpridas. E talvez hoje você fale assim, mas Deus não fala que eu sou abençoado. Lá em Deuteronômio 28, tantas promessas. Se você não vive, tem quebra de regras. Não há intimidade. Não há revelação. Então Deus é muito bom, porque Ele planeja algo para nós. Mas Ele é tão bom quanto que Ele fala assim, ei, Anne, faça o que você quer. Mas você viverá as consequências do que você escolher. Assim foi com Balaão. Balaão não foi diferente. E nós vamos chegar na mula. Não esqueça da mula. Talvez, abre parênteses, você já ouviu esse termo assim, se Deus falou com uma mula, não vai me usar? Quem já ouviu isso? Muitos, isso aqui é muito particular, entendem isso como um elogio. Mas não, o Senhor não quer mais usar mulas. O Senhor quer usar eu e você. Talvez, quando você encerrar essa ministração aqui, você vai entender. Não é sobre a mula. É sobre a intimidade. Não é sobre a mula. É sobre a revelação. Não é sobre a mula. É sobre a obediência. Basta obedecer e não haverão mulas. Versículo 15. Porém, Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles. E aqui é algo que me pega. Aqui, Balaque recebe lá de volta os anciões. E eles falam, olha, Balaão falou que falou com Deus e ele falou para a gente voltar. O que Balaque faz? Manda mais dinheiro. Manda mais oferendas. Manda mais incensos. Quem sabe agora ele consiga. E ele conseguiu. Balaque encontrou uma fissura no coração de Balaão. Os dois senhores. Balaque encontrou uma fissura de corrupção. E nenhuma promessa de Deus vale mais que uma oferta maior. Balaque estava lá. E ele falava, ei, vamos lá, mais anciões, mais líderes, mais ofertas, mais dinheiro. E o coração de Balaão foi menor que o bolso dele. E você sabe que na Bíblia, nós ouvimos e sabemos que o Senhor não divide o trono dele com outro Senhor. E qual que é esse outro Senhor que nós ouvimos na Bíblia? Dinheiro. Mamon. Só que eu ouso dizer que Balaão não parou somente em Mamon. Ele construiu outros altares. Ele construiu outros senhores. Essa fissura de soberba, essa fissura de corrupção estava ali no coração de Balaão e foi encontrada por Balaque. Balaão tinha um coração, um bolso maior que seu coração. E hoje a igreja está assim, negociando seus princípios não por dinheiro, mas pelo sexo, pelo emprego melhor, por um cargo melhor, por uma fofoca. É tão fácil a gente se limitar ao outro senhor como um dinheiro, como às vezes é um elogio diferente que você recebe de alguém. E assim foi com Balaão. O homem que tem coração de Deus não se corrompe nem com propostas maiores. O Senhor quer uma igreja com coração íntegro e totalidade. Aqui Deus dá uma instrução para ele. E ele falou, olha, não vá com esse povo. E quantas vezes eu e você pedimos uma instrução para Deus, oramos pedindo algo para Deus, Senhor, eu quero saber se eu devo fazer isso ou não. E ele fala assim, Odair, faça. Só que passa-se alguns minutos, você fala assim,
Será que foi isso mesmo que ele quis dizer? Porque o nosso coração é corrompido. E Balaão, ele volta a Deus novamente para falar: Deus, realmente eu não devo ir? Deus não tem variação. Deus, ele não muda. E eu falo para você, os momentos que Deus mudou de ideia referente a uma punição foi porque um justo se colocou na brecha. Apenas. Porque Deus não muda. E nós queremos que ele se amolde e se encaixe com o que nós queremos, com o que nós buscamos. Ai, Deus falou isso para mim, mas não era isso que eu estava esperando ouvir, Deus. Pode ser outra resposta. Pode ser outro dia. Pode ser hoje, porque eu quero hoje. Foi assim que Balaão agiu, buscando ao Senhor para entender sobre adivinhações e informações, mas do jeito dele. E no final, nós vamos ver aqui que Balaão faz o quê? Vai. Vez após vez, consultamos a Deus para ver se ele abre ou fecha uma porta. A consulta de Balaão era sem relacionamento, era como um adivinho. E às vezes nós agimos com Deus como uma simples consulta. Os profetas são e eram estranhos. Vira e fala assim pro seu irmão: ei, profeta, você é adivinho ou profeta? Se for profeta, você tá estranho, hein? Oh, então, se ficou brava, é porque tem uma coisa de adivinho aí. São diferenciados porque são amigos de Deus, ouvem a voz de Deus continuamente. O adivinho ouve o que interessa. Ei, você é adivinho ou profeta? O Senhor te chama para profeta das nações. E a sua nação pode ser a sua casa, a sua igreja, o seu trabalho. Mas você tem se colocado neste lugar como um profeta que ouve a voz de Deus continuamente e com intimidade? Ou como um adivinho só que é apenas uma consultinha para ver o que Deus fala comigo? E se é realmente o que eu quero? O que Balaão quer é que Deus mude e abençoe a decisão dele, ou seja, de amaldiçoar o povo de Deus. E às vezes nós estamos buscando o Deus para mudar algo que vai nos favorecer. Isso não faz parte de um destino profético. Quero que você pule para o versículo 35, que diz assim: e você sabe que quando está o anjo com A maiúsculo, é quem? Deus, o próprio Jesus, no caso. E o anjo do Senhor a Balaão: então vai-te com esses homens, mas somente a palavra que eu falar para ti falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Deus, ele é gentil até em falar assim: suje-se. Aqui Deus não estava abençoando uma atitude de Balaão. Ele falou assim: tá bom, você quer ir? Vá. Mas não faça nada do que eu não mandar você fazer. Com uma esperança dele falar: não, então Deus falou para eu não ir, eu não vou. E o que ele faz? Vai. Muitas vezes, eu e você agimos assim. Deus fala para você assim: ei, Edna, não faça. Ou, ei, Edna, vai. E nós vamos. Qual tem sido nossos passos diante da voz de Deus? Porque vão ter momentos, ou existem momentos que ele fala assim: ei, vai, para ver que vai dar ruim. É isso que ele falou com Balaão. Pode ir, eu já falei uma vez, você quer ir? Então vá, mas não dê nenhum passo, ou não fale nada, que eu não falar para você disser para esses homens. E Deus fala para Balaão ir, mas somente falar o que ele mandou. A ira do Senhor, a partir deste momento, se acende contra Balaão. Porque aqui era mais uma chance dada, mas o coração de Balaão estava corrompido. Vai comigo para o versículo 22. Vocês estão comigo, igreja? Amém? E a ira de Deus acendeu-se porque ele ia e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. E ele ia caminhando montado na jumenta e dois
2 de seus moços com ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, sendo o caminho, ele se põe no caminho contra o adversário de Balaão. E tentando impedir que houvesse mais uma desobediência. Quantas vezes nós estamos vendo algo que nós decidimos fazer, ou alguma atitude que nós temos dando errado, e a gente teima achar que é o adversário. Mas não. O Senhor se coloca como adversário para impedir mais besteiras. Mas a gente teima em falar, não, eu estou no caminho certo. O anjo se põe no caminho, mas o profeta não vê. Se o profeta tem intimidade, se o profeta é tão ungido assim, como que ele encontra o próprio Jesus e ele não vê? E o anjo não estava sozinho, ele estava com uma espada. E ele continua. Dons não significa status de relacionamento e nem de aprovação. Porque Balaão era cheio de dons, mas não viu o anjo. Faltou relacionamento. O que faz uma igreja cheia de dons se não tem poder para derramar? Eu tenho 29 anos, acompanho meus pais conscientemente enxergando ministério desde os 5 ou 6 anos de idade. E eu já vi pessoas entrarem e saírem da igreja cheias de dons, mas sem poder. Cheias de dons, mas sem intimidade. O profeta tinha dons, tinha habilidades, mas ele não tinha intimidade, porque ele não teve capacidade de enxergar o próprio Jesus na frente dele. Ele não tinha a presença de Deus. A pastora Sarah Hayashi dizia a seguinte frase: a unção não é apenas o que acontece no palco, mas é o que se vê lá atrás. É um derramamento contínuo. Balaão tinha dons e habilidades, mas não tinha presença. Ele se tornou o próprio Deus da sua vida. A desobediência, ela nos torna insensíveis ao Espírito Santo. Nos torna cego à aparição divina. E aqui o segundo ponto e último que eu quero tratar com vocês é até a jumenta. Mais para frente nós vamos ver que ele então põe-se no caminho para ir até Moabe, montada numa jumenta, e por uma primeira vez a jumenta enxerga Jesus, enxerga o anjo com uma espada na mão, e a jumenta para e desvia o caminho. Balaão pega uma vara e dá uma varada nela. Novamente caminhando, a jumenta vem pela segunda vez e ela espreme o pé de Balaão numa parede, num muro. Novamente ele pega uma vara e açoita aquela jumenta. Pela terceira vez, a jumenta vê o anjo com uma espada na mão e ela se inclina e ele açoita a jumenta com a vara. Nesse açoite é o momento que a jumenta fala com ele. E quando a jumenta fala com ele, ela fala para ele. Eu já te falei 3 vezes, já parei 3 vezes, você não entendeu. E ele começa a açoitar e conversar com uma jumenta. Profeta conversando com uma jumenta. Olha o tipo de cegueira. Ele não parou para pensar racionalmente. Ei, eu, um ser racional, falando com um animal? O animal está falando comigo. E neste momento, ele pega e vê, os seus olhos são abertos e ele vê Jesus, ele vê o anjo. E é isso que eu quero falar para você, por que até a jumenta? Porque até a jumenta vê e você não vê. Porque até a jumenta vê e eu não vejo. Até a jumenta fala e você não fala. Nós não queremos mais jumentos. Nós não queremos mais animais. Nós não queremos mais varas. Nós queremos a revelação. Nós queremos o próprio Deus falando conosco. E não é diminuindo nenhuma ministração que você possa ter visto sobre a jumenta, sobre você. Se uma jumenta falou, você pode falar. Não, eu não quero jumentos. Eu quero que o Senhor me use. É sobre intimidade, revelação.
Se Deus falou através de uma jumenta, o que ele não pode falar através de você? Pode aplaudir ao Senhor. Aquele momento que a jumenta prensa os pés de Balaão contra o muro, os pés mostram sobre caminho, sobre passos. O Senhor quer endireitar nossos passos como igreja. O Senhor quer endireitar nossos passos como igreja. E para finalizar, no capítulo 23, eu vou fazer um resumo. Balaão sabia todo o sistema de sacrifício de Deus. Ele era um adivinho. E ele quer imitar. E aí ele pede para Balaque 7 carneiros, 7 novilhos e monta 7 altares, assim como os profetas faziam. Ele faz esses altares, ele faz os sacrifícios, querendo manipular algo e imitar o que Deus faz. Balaão traz altares cheios, mas vazios de intimidade. Deus não quer de você novilho, Ele quer o seu coração. É sobre obediência e não sobre sacrifício, mas quando obedecemos, o sacrifício se torna excelente. Como estão os nossos altares? Por que eles estão vazios? Será que estão vazios realmente? Como estão os altares da sua e da minha vida? Tudo aquilo que o inimigo tentou para o mal é revertido para o bem, porque assim que Balaão começa a erguer esses altares, o que Deus se revela para ele é falando sobre a bênção sobre o povo de Israel. Então até a maldição que eles queriam erguer veio para anunciar o próprio Messias através dos montes. Tudo aquilo que o inimigo tentou para o mal é revertido para o bem. As batalhas não são vencidas por nós mesmos, mas por quem nos acompanha. Israel não vencia batalhas pela aptidão de guerra, até porque em muitos momentos eles se sentiam inferiores, eles tinham medo, e o Senhor não habita em meio ao medo, mas a companhia em que os associava, que era o próprio Deus. Balaque e Balaão entendiam essa companhia. Nós, como igreja família, eu e você, precisamos entender isso também. Se Balaão e Balaque entendiam que quem estava com eles, com o povo de Israel, era muito maior que o próprio povo, eu e você temos que entender que quem está comigo, quem está com você, é muito maior do que eu e você. Então, a gente se fita muito em sacrifícios, em fazer, em entregar, que o coração está distante de Deus. E quando nós obedecemos com excelência, o sacrifício se torna excelente. Então, se até uma jumenta pôde enxergar e falar com Deus, viu o próprio Jesus, o que Deus não quer comunicar com você? Feche seus olhos.